Fala, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do canal do Casal Convida. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero que vocês deixem seu like nesse vídeo, assim ajuda a entregar para mais pessoas. Se inscreve no nosso canal, comenta e compartilha com seus amigos e com os inimigos também, né? Vai para ajudar eles aí. Como sempre, os inimigos podem mandar bastante. Amém. Galera, hoje a gente está aqui com um parceiro nosso, jogador de futebol, cristão, taubatiano, e a galera quase não conhece esse cara em Taubaté. Então a gente está trazendo hoje ele aí para vocês terem mais acesso às pessoas que estão em Taubaté, que pouco a gente conhece e são super importantes para nossa cidade. O nosso convidado hoje é o Danilão. parceiraço. Prazer, obrigado por estar aqui com vocês, o convite, né? Prazer Muito é nosso. feliz de estar participando com vocês. Eu acho que compartilhar as experiências que Jesus tem feito na nossa vida é o nosso testemunho, né? É o maior testemunho É o nosso, nosso né, cara? testemunho. E, cara, nossa, conheci vocês há pouco tempo, mas já tem uma afinidade grande, já tá parecendo irmão já. A gente tá, desde o dia que a gente bateu o olhar um com o outro, a gente já E meio se que... conhecendo da melhor forma, né, Danilo? Semeando, né? Sim. O Danilo, a gente tem um evento dentro da Poema que chama Super Seed, onde a gente semeia coisas que a gente é apegado para pessoas que a gente não conhece. E o Danilo semeou para mim, né? A Sim. gente se conheceu assim, né? Foi assim que a gente se conheceu. E... O Diegão, Marco, o Danilo quer achar você. Eu falei, quem que é o Danilo? Eu falei, moreno e tal. Aí de repente se cruzou e daí vem crescendo a amizade. E, cara, foi muito louco esse dia, né? Pegando um spark desse dia, que eu levei essa semente e eu não tinha pra quem dar. Eu fui orando no caminho, falei, Jesus, me revele alguém lá dentro da igreja, que eu preciso me comunicar, que eu preciso estar próximo. Cara, na hora que eu comecei a olhar, a primeira pessoa que apareceu foi você. Jesus cruzou meu olhar assim, eu falei, nossa, será? Mas eu falei, amor, eu falei até pra minha esposa, falei assim, amor, mas ele é muito grande, vai que ele, né? Eu sou muito magrinho, vou lá perto dele e tal. Ela falou, não, vai lá, se Jesus falou, é ele. Aí eu peguei e comecei a te caçar, daqui a pouco você desapareceu da igreja, aí eu fui atrás do Diego. Falei, Sim. Diego, cadê aquele seu amigo e tal? Eu preciso semear na vida dele e tal. Daí ele foi me mostrou, vocês estavam sentados no púlpito lá no cantinho. Sim. E aí foi onde a gente conversou e tal, a gente se conheceu, teve um tempo junto. Como que você começou? Cara, eu comecei aqui em Taubaté, né? A minha história, eu comecei, foi com 5 anos de idade, né? Nas quadras da rua de casa. Então eu sempre falo, né? Quando eu vou compartilhar um pouco da minha história, que isso foi muito bom pra minha carreira, porque eu sempre convivi no meu bairro com os meninos mais velhos, né? Então eu aprendi a jogar bola com os meninos mais velhos. Então eu aprendi a apanhar, eu aprendi a bater. Então assim, quando eu fui jogar com a galera da minha idade, eu sempre tinha um diferencial. Um a mais. Já tinha malícia, né? Já tinha malícia. Porque na rua a gente não tinha, né, divisão de idade. Era todo mundo por todo mundo e tava valendo uma Aprendeu Coca-Cola. a reclamar. Ali você não podia, tinha que ficar quietinho. Só que eu consegui me desenvolver algumas técnicas. Eu era muito rápido, eu conseguia me deslocar muito bem. E aí fui jogando, aí onde começou, meu tio me ver jogar, me levou para uma escolinha, aí meu pai começou a acompanhar e tudo mais, aí onde começou a dar o start, assim, de todo mundo fala, não, seu filho joga muita bola, eu tinha uns 8, 9 anos, assim, se eu não me engano, acho que quando eu tive 12, quando eu tava com 12 anos, eles me levaram para fazer a peneira no Corinthians, onde eu fiquei um período no Corinthians fazendo peneira, meu pai ia toda terça e quinta comigo para São Paulo, na época do terrão ainda, né, no Corinthians, faz um tempo. A gente fazia a peneira lá e tal. Fiquei por um período fazendo peneira no Corinthians. Aí depois eu voltei pra Taubaté, aí surgiu a possibilidade de ir pro São Paulo. Eu fui pro São Paulo também, fiquei fazendo peneira no São Paulo. Dormi algumas vezes no Morumbi lá. Isso eu tinha em média de uns 13 anos. E aí foi onde teve uma virada de chave que eu voltei pra Taubaté. E aí que eu tava aqui em casa, né, com a minha mãe, com a minha família. E aí por um campeonato que eu disputei no Taubaté, eu fui convidado pra fazer uma peneira no Audax, São Paulo. Com 13 anos. O Audax é um time de empresários, né? Isso, antigamente era o time do Abílio Diniz, né? Que era o dono do Pão de Açúcar. E aí foi onde eu fiz a peneira, passei. E aí eu fiz 14 anos, então eu pude morar no alojamento com 14 anos. Ficar lá. Foi onde eu saí de Taubaté, com 14 anos de idade. Peguei um ônibus pra São Paulo, aprendi a pegar metrô. Sozinho? Nas primeiras vezes a gente tinha mais dois, 3 meninos que eram de Taubaté. Não, era um de Taubaté, um de Pina e um de Caçapava. A gente ia junto pra lá, né? E pegava os metrô tudo junto, mas praticamente sem a família, né? Sozinho. Sim.
Mas isso foi, cara, um aprendizado incrível, né? Foi onde eu comecei ali meu start, viver com uma realidade diferente, com meninos de diversas cidades, de culturas diferentes. E aí onde foi começando a dar o start. Eu fiquei de lá no Audax do 14 aos 17 anos. E foi onde também virou uma chave, né? Nesses 3 anos, com muito altos e baixos, muitas dúvidas, né? Que todo mundo do esporte que participa. Sim. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Então eu sempre tive isso na minha cabeça. O futebol é complicado, né? Quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando, né, cara? Eu sempre falo que é um cone, né? Começa todo mundo junto e depois vai afunilando. Sim. E assim, é muita criança boa, é muita gente boa. Então, assim, cara, até mesmo você tá no lugar certo destacar, ali. Né? Foi um período muito difícil, assim, que pra mim, eu falo, né? Eu precisava me vencer todos os dias ali. Então, isso com 14, 15 anos de idade. Isso pra mim, hoje a gente pensa, né? Você fala, cara, 14, 15 anos de idade, eu tenho a criança que não tem nem um pouco, não consegue nem sair da aba dos pais. Eu já tava ali, já. E foi, cara, com 17 anos foi onde tudo mudou na minha vida, assim, né? Porque eu tava num período muito difícil, eu tava até pensando em fazer faculdade, porque eu já tava no 3º ano do colegial. Eu tava indo pro 3º ano, né? Gerou aquela dúvida, invisto ou estudo, né? Então, e eu venho de uma família que meu pai é engenheiro, minha irmã é engenheira, então eles sempre trabalharam, sempre tiveram um bom trabalho. Então eles tinham aquele negócio, cara, e aí? Até quando vai estudar? Pressão, né? Qual que você quer? Até muitas vezes até meu pai brincava, falava que eu queria o mais fácil, que era jogar bola, mas ele não sabia quanto era difícil. Né? Vocês sabem como é que é difícil cuidar do corpo, cuidar da mente. Sim. Então, por esse período eu passei, cara, lutando e tal. Falei, não, acho que esse ano ainda vai. Aí no começo do ano de janeiro, quando eu tinha 17 anos, eu fiz um campeonato lá que eu fui super bem. Eu fui convocado para a seleção brasileira, né? Nossa, e abriu sub-17. Foi assim, um marco na minha história, na minha carreira. Foi um dia pra noite me ligaram falando que eu fui convocado para a seleção brasileira. Eu falei, nossa, da minha idade, no mundo inteiro brasileiro, eu sou um dos melhores atacantes. Então eu fui convocado e tudo mais. Atacante? Sou atacante, sou centroavante. E aí foi onde eu fui pra Ganja com o Mari, né? Fiquei lá, me alojei lá, a gente dormiu, participei, vesti um manto, né? Parece que você coloca uma capa, uma galera fala, né? Eu não servi o quartel, mas eu vesti o manto da seleção brasileira, que praticamente é uma convocação, né? Que você tem que vestir a capa. E, cara, foi mudanças de chaves também, assim, quando eu tava 17 anos, foi onde eu recebi proposta de muitos clubes brasileiros grandes, né? Porque o Audax era um clube grande, porém não era de grande expressão, né? Não era um São Paulo, não era um Corinthians. E nessa época teve umas 5, 6 propostas de clubes grandes, e a melhor foi a do Fluminense, que foi onde eu me movi pro Rio de Janeiro, né? Com 17 anos eu fui morar pro Rio, onde o Fluminense negociou com o Audax, eu fui pro Rio de Janeiro, e passei outro período difícil lá também, porque lá um time grande é mais jogador, com mais qualidade, pressão, mais pressão. Então, assim, era uma linha um pouco mais fina. Tinha que aparecer mais porque você era mais novo ali. Exatamente. Então, assim, pra mim foi um momento ali muito importante, onde eu me lapidei um atleta de um time grande, né? Porque ali eu me vi... Realmente você começou a se tornar profissional, né? Exatamente. Então, assim, ali eu vivi coisas assim que eu falei, cara, isso vai amadurecer minha carreira e tudo mais. E eu tô resumindo um pouco da história, né? Mas nesse período todo aí eu fiquei lá, sub-17, e aí a gente foi a primeira vez que eu saí do país, eu fui para os Estados Unidos, fui para Holanda. Nesse campeonato que eu fui jogar em Amsterdã, na Holanda, eu fui artilheiro de um campeonato lá, super importante. A gente jogou o campeonato e tudo mais. E aí nesse campeonato eu tive uma proposta para ir para a Ucrânia. A vida de um atleta, ela traz muita dúvida, né? Sim. No período... muito será. É muito será. Eu falo que é uma solidão, né? Você vive no seu mundo ali, chega num momento que é só você com você mesmo. Eu sempre repito essa frase que é muito importante. Você precisa se vencer todos os dias, né? Sim. Todo dia eu olhava e falava, cara, eu preciso ser melhor, eu preciso crescer, eu preciso dar uma renda melhor para minha família, preciso honrar os meus pais. Então isso sempre teve um propósito integral, né? Então... Nesse período que eu tava no Audax, onde eu joguei essa competição, aconteceu uma parada que eu tinha que sair do alojamento e morar num apartamento. E eu não tinha um salário que eu conseguiria me manter no Rio de Janeiro, né, nessa época. E aí, nessa época, eu conversei com os empresários, um diretor me ligou e falou assim, Marioto, cara, fica tranquilo que você tá para ser negociado com um clube europeu, profissionalmente. E eu nunca tinha jogado no clube profissional. Ele falou, vai ter uma competição na Alemanha, você vai para essa competição,
E se tudo correr bem lá, é bem provável que você já vai ser assinado e tal. E aí, cara, é aí onde eu me preparei dobrado, né? Eu falei, não, agora eu preciso me destacar e tudo mais. E aí, quando chegou perto dessa competição, tava tudo certo, eu ia jogar a competição. Cara, na semana aconteceu alguma coisa lá que desceram um treinador. Esse treinador não gostava muito do meu futebol, me colocou no banco de reserva. Nossa. Eu viajei pra Alemanha muito mal. Falei, cara, como é que eu vou mostrar pros caras se eu tô no banco de reserva? Eu preciso estar fazendo gol. E é onde entra Jesus, né? Que, cara, eu consegui ser o artilheiro do campeonato no banco de reserva. A reserva. Eu entrava, fazia o gol. Entrava, fazia gol. Entrava, fazia gol. Ficou melhor pra você ainda. Ficou melhor pra mim. Que ainda na final, nós estávamos 0-0. Eu entrei num acréscimo no segundo tempo e fiz o gol. Aí, cara, nessa eu comecei a fazer os gols lá, né? Consegui me destacar nessa competição. A gente foi artilheiro e a gente foi campeão e tal. E nessa eu fui pro hotel, que a gente tinha um dia de folga, né? Então a gente ia fazer uma comemoração lá na Alemanha e tal. E nessa eu lembro que tava uma cena que tava todos os jogadores sentados assim, a gente tava jantando. E aí o diretor desceu. Marioto, por favor, eu precisava conversar com você no meu quarto. E aí eu falei, não, beleza. E eu nem sabia quem era o diretor, assim, né? O executivo na época. E eu falei, beleza. Aí eu subi pro quarto dele, né? Tudo acanhado, assim, cheguei e sento. Eu falei, pode sentar aqui. Aí eu sentei assim, dele. Queria te parabenizar, né, pela competição. Tudo que você veio fazendo aí nesses meses e tal, e eu vim te falar que tem uma proposta pra você. Tem um time ucraniano que tá interessado em você, eles querem que faça uma proposta e tal, 1 ano de contrato, o papai explicou. Você aceita? Eu falei, claro. Quando é que eu preciso ir? Ele falou, então, a gente vai voltar pro Brasil no outro dia a gente já voltaria pro Brasil. Ele falou, então você vai pro Brasil, faz a sua mala e já volta pra cá, que a gente vai junto pra Ucrânia. Eu falei, não, beleza. Você quer ligar pro seu pai? Eu falei, não, vamos ligar e tal. Aí ele ligou pro meu pai. Eu tava fazendo 17 anos. 17. Eu ia fazer 18 anos no que vem. Aí ele ligou pro meu pai, eu tava na Alemanha, e meu pai tomou um susto, né? Porque imagina, sabendo que eu tava na Alemanha. É coisa ruim que aconteceu. Falou, oi e tal, aí ele parabenizou meu pai e tudo mais. E aí falou com meu pai sobre a proposta, meu pai super ficou feliz e tal. Beleza. Daí ele falou, vai lá jantar pra você não perder a janta, vai conversar com os meninos lá. Aí na hora que eu desci, todos os meninos, né? O que aconteceu? Eu falei, cara, vou embora, vou pra Europa e tal, eu vou ficar aqui, vou jogar na Ucrânia, não sei o que. Aí todo mundo comemorando, né? Aí daqui a pouco passa uns 10, 15 minutos, desce ele correndo de novo, Marioto, sobe aqui. Eu falei, aí os caras, babou. Aí certo, os caras começaram a me zoar, eu subi, né, nervoso, suando. Ele falou assim, então é o seguinte, Marioto, eles não querem que você volte pro Brasil. Eles querem que você fique aqui direto e vai amanhã pra lá, porque você vai estrear no domingo. Caraca! Eu falei, como assim? Ele falou, vamos? Eu falei, vamos. E eu não tinha roupa, né? Porque eu fui com a roupa de viagem do clube. Eu falei, cara, eu não tenho roupa, não tem nada. Ele falou, não, fica tranquilo que eles vão mandar passagem pros seus pais vão pra lá e levam sua roupa. Eu falei, beleza. Pegamos, aí acabou que os meninos todos voltaram pro Brasil, só eu fiquei. E aí foi nesse dia, ele, cara, me passou as instruções como pegar um avião que eu nem sabia. Eu só sabia o número do gate, ficava lá pros caras, gate, E era tudo em alemão, não é? E eu tava então, só que eu falava um pouco de inglês, então assim, eu perguntava algumas coisas, eu ficava meio que perdido, mas só o básico, consegui entrar no avião, isso com 17 anos, entrei no avião, desci na Ucrânia, né? E daí onde tem um episódio muito engraçado, que na hora que eu desço, que o avião pousa, todo mundo começa a aplaudir. Olha que louco. E eu falei, nossa, que legal, né? Eu falei, nossa, que povo animado, feliz. Mal eu sabia que já tinha estourado a guerra naquela época e poderia explodir o avião em qualquer momento. Porque a Rússia estava com guerra com a Ucrânia. Então o avião chegar era um motivo de alegria para todo mundo. Um a menos. Entendeu? Então assim, eu fiquei, caraca, eu fui saber isso depois, né? Depois que eu fiquei... lá no avião, será que estão batendo palma pra mim? Eu super animado. Falei, assim, eu tava realizando meu sonho. Eu falei, cara, tô chegando com o europeu agora e tal. Já foi Jesus carregando o avião. Foi bem isso. E aí foi onde eu cheguei lá, e tinha uma plaquinha com os ucranianos com o meu nome, né, Danilo Marioto. E aí foi onde eu fui lá, eles me abordaram, me levaram pra almoçar, e aí a gente foi viajar pra cidade onde eu ia morar. E é onde começou tudo, né? Essa questão do profissional. Você saiu do Brasil sem ter onde morar, com aquele receio, puta, eu preciso ir pro apartamento, não tem dinheiro pra pagar. Sim. E acabou parando em outro país e com certeza tratado como rei. Nossa. Você foi lá pra resolver o problema dos caras. Em questão salarial, ganhando 20 vezes mais do que eu ganhava. Entendeu? Então, tipo, foi muito mais rápido, assim, o processo.
E aí foi onde eu cheguei no clube e tal, aí eles estavam meio que contrataram um cara que falava português de Portugal pra comunicar comigo. Olha só. E aí nessa eu fiquei conversando com ele e tal, e aí eu vi na fanpage do clube que tinha um italiano lá no time. Eu falei, pô, legal, um italiano, pelo menos consigo conversar um pouco com ele. E aí quando eu cheguei no vestiário, né, eles colocaram a camiseta com o meu nome e tudo mais, a apresentação, e aí começou a chegar os jogadores. E aí comentaram, tem um brasileiro aí, o cara falando em ucraniano com eles, não, brasileiro? Aí ele falou brasileiro, eu falei, eu sou brasileiro. Daí o cara virou pra mim e falou, não acredito. Falou em português. Falou, mano, eu sou brasileiro também. O italiano? Só que ele tem dupla cidadania, ele é brasileiro. Olha que louco. Eu falei, mentira. Ele falou, cara, eu tava pedindo pra Deus mandar um brasileiro porque eu não tava aguentando mais sozinho aqui, velho. E aí me abraçou, eu sempre falo o nome dele, o Alessandro Selim. Choraram até. Foi um cara que, assim, me ajudou muito, assim, porque, cara... Você vê como Deus vai cuidando, né? Cuidando, cara, assim, de emprestar roupa, de chegar e falar, cara, sai do hotel, vamos pra minha casa, você vai dormir aqui na minha casa, vamos fazer comida brasileira, né, pra mim. Cara, assim, me fez a adaptação de meses em dias, assim, eu já tava adaptado à cidade. Já me mostrou tudo, já me mostrou onde eu pegava táxi, como é que fazia pra ir pro treino, onde eu ia pro mercado, qual mercado era mais barato, aonde eu comprava qualquer coisa, eu ligava pra ele, não, eu vou com você, cara, me ensinou tudo. Da hora. Até eu tenho um episódio legal que quando meus pais chegou meu pai e minha irmã, a gente fez era aniversário dele, eu mandei minha irmã fazer um bolo, a gente fez uma festa surpresa pra ele em casa. Ai, que louco. Ele chorou que fazia 9 anos que ele não passava o aniversário dele em família. Ai, que louco. Fazia 9 anos que ele tava fora da casa dele. Então assim, cara, ele ficou super feliz. Morando assim. lá na Ucrânia? Não, ele jogou na Ucrânia, ele jogou na Tailândia, ele jogou na China, ele jogou na Itália, ele rodou bastante. Agora ele tá na Itália de novo. E aí a gente, cara, estreitou muito a nossa amizade, assim, né, cara? Ele é um irmão que eu tenho na bola, assim, que eu sempre falo. Virou um irmão. E ele tinha 33 anos, eu tinha 18. Eu tava fazendo 18 anos, né? Então, assim, era uma diferença muito grande. E a gente disputava a mesma posição, eu e ele. Olha pra você ver como é que é. Ele poderia tudo falar, não vou ajudar o menino, veio aqui pra tirar meu lugar. Sim. E acabar me prejudicando. Mas, cara, ele me ajudava muito, assim, muito. Traduzia tudo que o treinador falava. Às vezes eles tinham que chamar ele lá no aquecimento pra vir traduzir o que o treinador tava falando pra mim. Mas ele te ajudou porque ele era maduro. Maduro. Porque deve ter sofrido a mesma coisa que você tava sofrendo no processo. Exatamente. E foi onde, cara, assim, eu gosto sempre de ressaltar esse testemunho da Ucrânia, porque foi um período muito difícil também. Imagino. Que esse foi o primeiro ano, aí eu voltei pro Brasil e tal, tive umas propostas de alguns clubes europeus também, mas nada deu certo. E quando eu voltei pra lá, cara, eu voltei com uma perspectiva totalmente diferente. Eu voltei com um pouquinho de salto alto, de já me tornar um jogador de verdade. Então, assim, algumas coisas começaram a passar na minha cabeça. E foi onde o momento que eu mais vivi uma solidão. Foi no momento onde eu conheci o Jesus, né? Que eu queria chegar até essa parte. Que eu tava na Ucrânia, eu fui fazer a pré-temporada na Turquia, eu lembro que tava passando por uma dificuldade muito grande lá, não tava jogando, não tava bem, não tava fazendo gol e tava mal, e minha irmã tava no Brasil, ela ia pra Ucrânia me encontrar lá. Então quando eu chego na Ucrânia, minha irmã já cristã desde 12 anos de idade, ela foi a primeira da minha família a se converter. Então ela sempre orou por mim, ela sempre teve esse cuidado comigo e tudo mais. Então, quando a gente morava na Ucrânia, eu sempre via ela assistindo os cultos da Poema. O Leandro com o cabelão, o Leandro com aquele cabelão, com aquela barbona. E eu falava assim, mano, desliga não. Eu falava pra ela assim, cara, bota baixo, porque, cara, esse pastor berra demais, cara. Eu não aguento, cara. Minha cabeça não é legal, essas coisas. Você quer assistir no foninho, pô, não tem problema nenhum. E via, cara, como que ela se dedicava ao tempo de qualidade com Jesus, como ela lia a Bíblia. Isso falava, nossa, cara, minha irmã é meio estranho o jeito que ela se portava e tal. E ficava na minha. Nesse período eu comecei a passar uma solidão muito tão difícil, cara, que eu não fiquei trancado dentro do meu quarto uns 4 dias. Que eu não fui treinar. Falei, não quero treinar, eu quero ir embora pro Brasil, não aguento mais isso aqui. E, cara, do nada, né? Jesus mandou um menino que tinha jogado comigo no Audax. Ele me mandou uma mensagem no Facebook assim, e aí, irmão, como é que você tá? Falei, cara, tô mal, tô arrebentado, velho. Tô aqui na Ucrânia, mas nada tá dando certo e tal. Ele falou, cara, mano, posso orar por você? Eu falei, mano, preciso, velho. Ele falou, mano, você tem alguma Bíblia aí? E eu tinha uma Bíblia católica que minha mãe sempre deu, né? Tinha meus terços lá, tinha as Nossa Senhora. Toda mãe dá uma Bíblia dessa, né? A minha benta. Falei, cara, tem uma Bíblia católica aqui. Ele falou, mano, beleza.
mano, você sabe o que é discipulado? Eu falei, não. Olha que doido, cara. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos marcar no horário aqui do Brasil, horário na Ucrânia, a gente lê um pouquinho da Bíblia todo dia, nós dois. Eu falei assim, Do mano, nada ele chegou. do nada, cara, assim, do nada ele mandou uma mensagem no meu Facebook. Falei assim, cara, vamos, eu tô de boa, velho, tô com tempo. Aí ele falou, beleza. Aí no primeiro dia que a gente conversou, eu já derramei nele tudo que eu tava sentindo. Eu falei, cara, tá acontecendo dá um isso. alívio, né, cara? Cara, e saiu um peso assim. E eu falei, mano, vou conversar com esse cara. Esse cara me ajudou. Então vou dar uma moral pra ele, vou conversar com ele. E a gente começou a ler a Bíblia, a ler Mateus. Aí ele compartilhava um que ele tava aprendendo. Ele falava que o pastor dele compartilhava no culto de domingo. E a gente começou a ter essa comunicação. Que louco. E aí eu lembrei da minha irmã. Eu falei, cara, minha irmã tá aqui do lado. Eu falei pra ela, cara, eu tô sentindo um negócio diferente. O que é? Ela, eu falei assim, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu contei pra ela. Ela falou, legal. Eu falei assim, então por que você não ora e pede pra Jesus vir falar com você? Eu falei, mas ele pode vir falar comigo? Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Quando eu só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Esse pãozinho é top, viu, mano? Top. Nossa, cara. Pãozinho de alho é de judiar. Foi um marco na minha vida que eu falei assim, Jesus, se o Senhor for real, você tem que aparecer aqui no meu quarto. Pra mim saber que é você mesmo. Cara, e Jesus foi lá na presença dele, foi dentro do meu quarto, velho. Caraca. Inundou o meu quarto, até falar, eu arrepio. Também. Ele inundou meu quarto, ele falou o que ele tinha pra minha vida e tudo mais. E onde foi que eu caí pra trás, eu fiquei, cara, chorando por horas. A minha irmã sem entender nada. E eu saí do quarto chorando, falei, cara, Jesus veio aqui, ele falou pra mim. Falei, cara, a gente tem que voltar pro Brasil. Eu preciso ir pra essa igreja, eu preciso estar perto de alguém que me ensine a caminhar com Jesus. E a gente tava vivendo, cara, uma coisa muito... Depois eu compartilhei isso com o menino também. Falei, cara, Jesus veio aqui. E aí eu comecei a me aprofundar, a querer conhecer, né? Falei, cara, preciso saber como é que é. Cara, Jesus fez assim, ó. Foi papo de semanas, a gente já tava no Brasil. Desenrolou Rapidinho. tudo. Rapidinho. Eu falei, cara, vamos lá. Domingo eu vou no culto. Antigamente a Poema era lá na Bomboi, né? Eu lembro que no primeiro culto meu, que eu entrei na Poema, era o Mark Schubert pregando e o Brunão... Mas também foi o primeiro. E o Brunão Morada ministrando, que era o Morada antigo, né? Então na hora que eu cheguei lá, eles começaram a tocar a música um reggae, né? Tua palavra é uma semente. Eu olhei assim, eu olhei pra minha irmã. Falei, mano, vocês escutam reggae aqui? Ele toca reggae? Como assim? Ah, eu já sempre fui daquele jeitão meu, já comecei a dançar com o pessoal. Casa, né? Aí eu falei, mano, é aqui minha casa. E aí foi onde eu recebi uma palavra muito poderosa nesse dia de Deus. Algumas pessoas daquele dia oraram por mim, puseram as mãos sobre mim, sem eu entender muita coisa, sem eu entender nada sobre transferência. E hoje eu entendo que foi transferido algo naquele dia para minha vida. E onde foi que eu comecei a caminhar com a Poema, com o pessoal. E nisso eu tinha que mudar para o Rio de Janeiro, porque ainda eu tinha contrato com o Fluminense. Sim. Eu voltei a morar no Rio. Então foi onde eu tive esse tempo. Um processo muito difícil, porque... Cara, eu não tinha esse contato de estar dentro da igreja, de poder participar de um GC, de poder... Você queria estar aqui. Queria estar aqui, não tinha tempo de ser discipulado por alguém, então foi, cara, assim, um processo muito louco. E onde foi que eu comecei, né, a estar no Rio de Janeiro, ainda conviver com o meu passado naquele momento, andar com pessoas e tudo mais. E eu recebi uma proposta, depois de 2 meses, de ir para a Eslovênia, onde eu fui para a Eslovênia, Eu recebi uma proposta, aí eu fui pra Eslovênia, tipo, foi papo de 2 meses, eu já tava morando na Eslovênia junto com a minha irmã, ela foi comigo pra lá, que é onde eu consegui participar de um GC online, eu assistia todos os cultos online. Sua irmã virou seu porto seguro, sabe? Nossa, cara, ela era a pessoa que me ajudava em tudo, né, espiritualmente, eu sempre ressalto isso. Ela que me ensinava... Ela era bem mais nova que você. Não, ela é mais velha. Ela é 6 anos mais velha do que eu. Eu creio que Jesus, ele tem tido pressa em resgatar as pessoas. Você vê, cara, cada culto na Poema tem aparecido milhares de pessoas diferentes, cara, muita galera aceitando Jesus, isso é lindo de ver, cara, é ver que as pessoas estão ansiando pelo amor de Jesus. E, cara, eu fico muito feliz de Jesus ter conectado a gente, porque também a gente virou, eu e minha esposa, né, não pôde vir aqui, mandar um beijo pra ela, mas a gente, no começo de 2022, a gente tava orando muito por relacionamentos. Porque eu ainda não resumi o contexto todo, mas eu fiz parte da Poema, porém eu nunca me senti parte. Eu conheci Jesus através da Poema, eu participei de GC, eu participei de cultos, mas eu nunca me senti parte do corpo, porque toda hora eu tava me movendo.
Então, nesse período, cara, nesse ano, foi onde eu falei que eu eu me tornei um poemeiro. E foi onde Jesus me mandou N contatos, pessoas, casais para caminhar perto, pessoas que estavam vivendo praticamente o nosso mesmo propósito. Até mesmo eu falo do nosso GC, né? Cara, tem 35 casais, 70 pessoas, a gente tá sempre em comunhão, a gente tá sempre junto, né? Sempre junto, é uma coisa maravilhosa, que eu sei que daqui a pouco possa ser passageiro, porque a minha vida faz que eu me mova, mas eu creio que Jesus, cara, ele tem lapidado cada um no seu lugar, no seu momento, no seu ambiente, cara. Eu vejo, eu conheci o Bradock também, como vocês têm se comunicado, uma figura de linguagem totalmente diferente. A gente fala diferente de algumas pessoas. Sim. Então isso atrai também, né? Porque as pessoas olham o seu próprio Instagram, como mudou, né? Depois que você conheceu Jesus, como foi as pessoas sentem, cara. O rio que flui da gente é um rio muito louco, né? É um brilho diferente. Eu falo, o meu Instagram também, às vezes as pessoas me perguntam, cara, mas por que, cara? Olha pra minha vida e fala, cara, mas você poderia estar, tipo assim, preocupado. E, cara, eu vejo que você tá sempre bem. Eu vejo, cara, você sempre alegre, eu vejo você sempre feliz, mano, o que tá acontecendo? Né, eu falo, cara, eu creio que Jesus é, cara, ele que vai ditar a minha vida, ele que tem o melhor pra mim. Exatamente. E, cara, eu sempre falo, hoje, depois que eu aceitei Jesus, eu não dou mais um passo sem ouvir a voz de Jesus. Sim. Porque é a mesma coisa eu estar indo pra um caminho totalmente diferente daquilo que eu acredito. Sim. Jesus vai colocando... A gente acha que venceu uma barreira, ele já coloca logo outra perto, né? É isso aí. Então, quando a gente acha, não, vence isso aqui eu consegui romper. Ele coloca outra, ele vai colocando pra gente se lapidando. Então, cara, essas dificuldades, eu falo muito também, né? Porque teve uma parada muito próxima, que foi as minhas lesões, né? Que eu tive 3 lesões seguidas de anos, assim, machucando e tal, e não entendendo o propósito de Deus em tudo isso. Muitas das vezes eu duvidando de Jesus, falar, Jesus, cara, ou eu tô em pecado, ou eu fiz alguma coisa lá no meu passado que eu tô colhendo agora. Então, por muito tempo, cara, foi difícil eu discernir, entender cada estação que Jesus estava me colocando, até mesmo essa última estação que eu tô vivendo agora. Eu, até, né, os meninos do outro podcast estão aí, do Valplay, eu contei pra eles que eu não tava entendendo por que Jesus me trouxe pro Brasil essa última vez, pra esse ano. E, cara, esse ano, meu pai faleceu faz um mês e foi um momento muito difícil. E na semana que meu pai faleceu, eu descobri que eu vou ser pai de uma menina, né? É uma coisa assim, falo, cara, então Jesus teve um propósito. É muita emoção, tá aqui, né? É muita emoção, cara. Muita emoção, uma atrás da outra. Foi sim, foi uma semana que eu fui do 0 a 100 muito rápido, porque, cara, eu tava enterrando meu pai, ao mesmo tempo a minha esposa acabando de me contar na noite que tava grávida. Foi no mesmo dia? Né? Não, chegou a ser 3 dias antes do meu pai falecer. Então minha esposa me contou, eu cheguei, minha esposa falou, vamos esperar pra contar pro seu pai na sexta. Meu pai passou mal na quarta e eu consegui contar pra ele no leito. Eu falei, pai, você conseguiu contar? Consegui contar. Falei, cara, se recupera, porque o senhor vai ser avô, o senhor vai estar bem aí pra cuidar do seu neto ou neta, né? Agora é uma menina. E ele ficou super feliz, chorou e tal. Começou com a minha mãe e tava tudo bem. E eu tava com ele no dia, né, do falecimento. Foi um tempo de Jesus também, teve um cuidado muito grande comigo. Sim. Porque eu tava sentado com ele do lado dele e eu saí... Imagina uma situação você viajando. Nossa. Porque não dava tempo. Minha irmã tava na Alemanha, né? Minha irmã mora na Alemanha. Ela não conseguiu chegar a tempo pro enterro, né? Então, assim, nem pro enterro. Porque não conseguiu o voo por outro dia, tava tudo muito difícil. Então, assim, foi um processo muito doloroso para nós todos. Você assim, tava junto com ele? Eu tava do lado, né? Eu tava com ele e eu saí para ir no carro. Falei, pai, eu vou rapidinho no carro, papo de 15, 20 minutos, ele faleceu. E tava tudo bem. Eu falei, pai, eu vou no carro. Ele falou, não, pode ir lá, vai lá. Ele tava doente? Ele tava com um problema com diabetes e tudo mais. E aí acabou que o cara teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Então, assim, cara, foi muito doloroso, mas a gente sabe que ele tá num lugar melhor. Sim. A gente crê nisso, então, assim, pra mim isso... A gente sofre, mas a gente sabe A gente sofre o dor da perda, né? Sim. De você não estar mais perto. E meu pai foi o testemunho todo que eu contei de futebol. Foi uma das pessoas que mais esteve do meu lado nesse processo, que viveu os momentos felizes, os momentos tristes comigo. Então, assim, ele sabe mais que todo mundo, né? Ele foi o cara que me deu a primeira chuteira, o cara que me levou pro primeiro campo. Então, foi bem doloroso, mas... A Liz veio aí pra trazer esse amor, essa felicidade. Muito louco, né? Isso é muito louco, cara. A gente ficou muito feliz, eu e minha esposa, né? Nesse momento, a gente tá vivendo, né? Cada dia, algo muito poderoso de Jesus. A gente sente Jesus cuidando da gente, cara, nos mínimos detalhes, assim, desde a gravidez, até na nossa vida, assim, que eu falo, cara...
futebol e tudo, às vezes a gente preocupado com algumas coisas, Jesus trazendo essa paz, conectando com pessoas com um propósito diferente que dá paz, a gente só de estar junto, a gente fala, nossa, cara, a gente sente leve estando com tal pessoa, a gente sente leve estar junto, estando na igreja, saindo para comer alguma coisa. E até nisso Jesus vai cuidando da gente, né, cara? Não sei se vocês sentem isso, mas eu tenho muito isso, cara. E muito louco, o dia que a gente serviu lá, nós trocando ideia, daqui a pouco olha as duas lá no banheiro. Já era. Trancada lá dentro do banheiro. Trocando uma ideia. Depois eu falei pra ela, não desculpa, como que é seu nome mesmo? É doido, né, cara? A gente, cara, acaba se conectando e a gente vai se falando, vai conectando a história que eu falo, nossa, é todo mundo meu, é todo mundo igual aqui, tá todo mundo da família. Mas, cara, foi muito poderoso também, porque, cara, Jesus me mostrava muita coisa nesse período, né? Até mesmo por relacionamento, porque, cara, eu sempre me frustrei muito, porque eu sempre fui amigo de muitas pessoas. Eu sempre me dei bem com muitas pessoas, e muitas pessoas me magoaram algumas vezes, sabe? Depois que comecei a andar com o Bruno me ensinou a ouvir as pessoas que eu preciso caminhar. E aí fez um grande diferencial. Outra nós, hein? Meu Deus do nosso céu. Galera, aquela hora do rango, vamos almoçar, dar aquela paradinha, daqui a pouco a gente volta pra finalizar. Olha só, ainda volta a repetir, pena que o cheirinho ainda não dá pra mandar online. Meu, top demais. Já almoçamos, maravilhosa comida. Saímos um pouquinho da dieta, né? Bem um pouquinho, um docinho só, Pezinha, né? Só. Se arroz e a carninha tá na dieta, refrigerante faz parte. Foi só o docinho aí que deu uma pesada, mas não é queima ele daqui a pouco. Galera, venham almoçar e conhecer o BBQ, quem não conhece ainda, a casa é maravilhosa. E agora, pra gente ir finalizando, a gente vai contar um pouco a história da Arábia. Como é que foi? Parece que a Fernanda sonhou, né? Minha esposa, com aqueles sonhos dela, né? Eu sempre falo pra galera que quer engravidar, tá perto da minha esposa, porque ela sempre sonha com a pessoa. Opa! Tô entendendo. Eu tô entendendo como é que foi o banheiro. A minha esposa, cara, as pessoas, ela tem um sonho que ela tá grávida, passa 2 dias, alguém muito próximo nossa engravida. E ela acertou de muitas pessoas. Então, eu sempre falo, você quer engravidar, cara? Começa a andar perto da minha esposa, que ela tem um sonho. Colado pela uma hora do banheiro. E, cara, foi muito louco que nessa parada, né, eu contei um pouco da minha trajetória na Ucrânia, passou 4 anos, eu tive uma proposta para voltar na Ucrânia, né, que foi bem nesse período da guerra agora, um período mais pesado. E tava 98% de chance de estar tudo certo, de eu retornar à Ucrânia, e eu tava super feliz, porque eu ia encontrar alguns amigos, ou algumas pessoas que trabalharam para mim lá da Ucrânia na época, então tava todo mundo muito feliz. Até mesmo a Fernanda, que ia conhecer lá, porque eu contei muitas histórias do que eu vivi lá pra ela. Ela não foi com você? Não chegou aí comigo. E aí, na semana, cara, o empresário me ligou da Ucrânia e falou assim, cara, sinto muito, não sei o que aconteceu, mas não vai dar mais certo. Já vão contratar outro cara no seu lugar. Peço desculpa, eu achei que tava tudo certo, mas fique em paz, se aparecer no que vem, a gente tirar de novo. Eu falei, beleza. Só que por dentro eu tava muito triste. Falei, nossa, não acredito, cara. Queria muito ir pra lá e tal. Ia melhorar muito a nossa parte financeira. E aí eu lembro que eu tava muito triste e liguei pra Fernanda. Daí a Fernanda me acalmou. Falou, amor, calma, cara. Jesus sempre tem o melhor plano. Como eu sempre falo, você não tá ouvindo Deus, ouça sua esposa. Sim. Que ela sempre tem uma palavra. Então ela falou, calma, Jesus tá tendo o melhor plano. E aí nisso, cara, passou uns 2 meses, um mês. Acho que não foi nem um mês, foi uns 20 dias. Ela me ligou. Oi, amor, tudo bem? Bom dia. Eu tava indo pro caminho pro treino. Falei, cara, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente tava indo pra Arábia. Olhei assim e falei, Arábia? Como assim, amor? Cara, eu sonhei que Jesus tava levando a gente pra Arábia Saudita. Eu falei, amor, você não entende nada de futebol, amor. É diferente. Do jeito que eu tô aqui é muito difícil eu sair desse time que eu tô e ir direto pra Arábia. Eu tenho que estar fazendo muitos gols. Eu tenho que estar jogando, ativo, né? Eu tenho que estar em um outro clube, eu tenho que estar em tal. Comecei a colocar muito empecilho. Ela falou, amor, amém, você recebe ou não, mas eu sonhei com ir pra Arábia. Falei, glória a Deus. Cara, passou papo de 6 horas, um árabe me liga e me manda a proposta. Caramba. A proposta já feita, com meu nome, com meu passaporte, com tudo. Mandou o contrato pra você. Mandou o contrato pra mim. Na hora que eu peguei, ela falou,
E aí? Tá vendo? Viu? E aí começou um monte de empecilho pra eu tentar sair do clube. Ela falou, amor, Jesus já escreveu. A gente vai parar, velho. E aí acabou que, cara, começou tudo a desenrolar. Papo de 12 dias eu tava na Arábia Saudita. Cara, assim, pra mim foi uma experiência muito louca, né? Porque eu já tinha vivido na Ucrânia, na Eslovênia e na Eslováquia. E mudar pra Arábia, assim, tipo... Porque eu fiquei uma semana em Dubai, né? Até saiu o meu visto da Arábia Saudita. E nesse período ficou meio que... Cara, Dubai é muito... Eu falo que é muito Estados Unidos, né? Porque lá você vê gente do mundo inteiro, porque todo mundo quer visitar e tal. Então era muito legal. Aí eles tinham contratado um tradutor pra ficar comigo lá. E ele falou, cara, aqui tá legal, mas na Arábia Saudita é um pouquinho mais difícil. A galera tem que usar... As mulheres usam burca. Aqui Dubai lá... é mais liberal por ser turístico. Né? Exatamente. Então, quando eu fui para a Arábia Saudita, eu tomei esse choque, né? Falei, nossa, aqui é um povo um pouco diferente. Mas questão assim, cara, eu falei que eles são árabes, mas eles têm o coração de brasileiro, porque eles são muito animados, cara. Sim, é um povo que se dá bem com o brasileiro. Eles querem tudo é celebração, tudo é festa, tudo é muita fartura, é todo mundo junto. É. Então, cara, nossa, me adaptei muito rápido lá, assim, né? Até eu brinco, né? Porque assim, a gente vem do futebol, o mundo por ser muito competitivo, tem muita trairagem entre um jogador e o outro, né? Então eu cheguei lá pra disputar a vaga com um menino que era um pouco mais velho. E eu lembro que no decorrer do treino, algumas funções assim, ele falava, cara, vai você, pode ir lá na frente. E eu pensava, falei, pô, esse cara tá tramando alguma coisa. Aí eu lembro no primeiro dia, ele chegou e falou assim pra mim em inglês, né? Ele falou assim, Marioto, aqui não tem eu ou você, é um só. Então vai lá, faz o gol, aí te dou a confiança, vai lá, você vai jogar, e se você não fizer, eu vou fazer. A gente tá junto, cara, é um só. Não tem competição entre nós. Aí eu olhei assim e falei, eu ainda na minha cabeça, eu fiquei, cara... Desconfiado, né? Será? Acostumado com o povo brasileiro. Com o povo brasileiro. Então eu acompanhei, cara, e esse períodozinho assim, cara, foi muito louco. A gente estreitou muita amizade com todos os árabes. E aí ajudou muito, porque esse tradutor ajudava muito na comunicação, porque ele falava português e falava árabe. Então a gente conseguia entender ao pé da letra o que eles queriam falar com a gente. E eles também. Então assim, cara, aquele afeto, sabe? Eu falava, mano, eu gosto de você é meu amigo, cara. Você é meu Habib, né? Habib é meu amigo, meu, como se fosse meu parceiro. Habib é amigo? É, tipo como se fosse um amor de amizade. Sim, sim. Tipo, se você é meu Habib, tipo, falava Habib, eles ficavam tipo, muito felizes, assim, sabe? Tipo, cara, a gente é junto. Normalmente, Habib é uma palavra tão forte que normalmente o marido fala pra esposa. Pra esposa, como se eu te amo, assim, sabe? Tipo, eu te amo é o Habib. Só que a gente falava na forma de, mano, você é meu parceiro, que você é meu amigo e tal. Porque tem algumas coisas que não tem árabe. É. Algumas palavras. Até o salam aleikum, né? Eu chegava todo treino, eles chegavam, salam aleikum, Marioto, aleikum salam, falava pra eles assim, a gente começava, era aquela parada, né? A paz de Deus esteja com você. Então até que eu profetizava na vida deles, falava, irmão, a paz de Jesus tá com vocês, né? No nome de Jesus vocês vão receber o amor dele aqui, daqui a pouco vocês vão ser inundados, esse povo árabe. E foi muito louco, nisso tudo a Fernanda entrou em um grupo de mulheres árabes, mulheres jogadores árabes que estavam lá, né? Não, falei errado. Elas são mulheres jogadores brasileiros que estão na Arábia Saudita. Tinha um grupo de umas 40 meninas, eu acho. Que elas se comunicavam, porque uma ia ajudando a outra, né? Até nas coisas lá da cidade, onde comprar, o que era comida brasileira, o que não era comida brasileira. Apoiava a outra, né? Isso. E nisso a Fernanda começou a tentar montar uma célula para quando ela fosse, a gente começasse a fazer uma comunhão entre a galera lá. Então tava começando já a rolar esse projeto, a gente fazer tipo um GC lá, né? A gente tem um tempo pra colocar pra galera e a gente tava muito animado, iam umas pessoas, alguns pastores iam pra lá com a gente passar um período. Então ia acontecer uma coisa muito louca lá. E Jesus parou esse plano, mas a gente sabe que ainda tem alguma coisa com o povo árabe. A gente sente um pouco ainda que Jesus vai nos encaminhar pra lá, em breve. Foi lá que você se machucou? Foi lá onde eu tive a minha lesão, onde o cara quebrou minha perna, né? Que machucou, tive que passar por uma cirurgia às pressas aqui no Brasil. E aí cheguei aqui em Taubaté, na quarta, na sexta eu já entrei na sala de cirurgia. Porque meu médico já tava com todos os meus laudos, então só cheguei, dormi, acordei no outro dia, já fui pro hospital e já operei também, Jesus já me deixou agora 100%. Tá zero. Graças a Deus. Só esperando a hora de voltar. Só esperando a hora de voltar. E aí foi, cara, Jesus veio, nossa, moldando a gente, né? A gente vai olhando pra trás de tanta coisa que a gente tá passando e tanta coisa que Jesus tem tanta coisa nova, né? Tanta coisa nova, cara. A hora que você acha, será que tem uma coisa diferente pra aprender? E tem coisa nova que vem. Cada vez mais. Provação nova. Eu falo que Jesus faz que nem o estilingue, né? Quando ele vai puxando, daqui a pouco você acha que ele vai soltar, ele puxa um pouquinho. Porque na hora que ele soltar a gente vai ser que nem flecha, a pressão é grande. A pressão vai ser grande.
E é muito legal, né, cara, todo esse amadurecimento, né? E cada pessoa que vem aqui e conversa com a gente é uma experiência nova e tem engrandecido muito a gente, né? Muito. Cada história, cada fase, né? Quando a gente foi começar aqui também, né, amor? A gente passou por várias... Acho que chegamos a comentar, né? Vários amassos aí. Agora a gente entende por quê, né? Amasso é apelido, né? Porque cada pessoa que passou vem aqui... Passou o rolo compressor por cima em 20 dias. Agora a gente entende por quê. Porque cada história que vem aqui, a gente sai daqui transformado. E o mais legal de tudo, que é o mais importante de tudo, a gente está conseguindo atingir, que é o foco, né? Que é atingir as pessoas. Sim, né? sim. Muitas vezes aquela história, né? A pessoa vê onde a gente chegou, né? Mas não vê as pancadas que a gente veio tomando, né, cara? As cicatrizes, né? A pessoa vê, pô, o cara joga, você entra no YouTube, joga seu nome lá, tem um monte de vídeo fazendo gol, o pessoal olha aquilo ali. Mas não sabe o que você passou durante toda a sua trajetória para chegar lá, o que você plantou lá atrás, né? E o quanto Jesus foi importante na sua trajetória. Cara, tem uma frase que um pastor da nossa família espiritual, o Mark, né, ele sempre fala. Mark e o Danduque que eu acho que é o dono dessa frase, que ele fala assim: o que Jesus quer fazer em você, ele quer fazer através de você. Então isso é muito poderoso, porque, cara, tem coisas que eu tenho vivido hoje, ou que eu já vivi lá atrás, que geraram curas que possam curar outras pessoas, né? Sim. Então as pessoas possam ver esse YouTube, ver nossos relatos, nossos testemunhos e falar, cara, aconteceu na vida daquela pessoa. Eu tenho refrigério, pode acontecer na minha vida também. Você imagina quanto moleque aí de 14, 13 anos que tá comendo sonho que você teve lá atrás. Eu participei de um podcast também, vai fazer uns meses, que eles colocaram lá no TikToker e, cara, assim, em segundos deu 500 mil views lá. E eu fui acompanhar os comentários. E era muita criança. Tipo assim, cara, eu vou realizar esse sonho. E marcando um amiguinho, tipo, cara, a gente vai viver isso. A gente vai atingir esse lugar. Que é o nosso propósito, né? Poder levar isso para as pessoas e intensificar que se você tá onde você tá hoje, foi luta sua e você se apoiou em Deus. Sim. Que fez você... Sem Jesus não ser nada. Você vê toda a maioria do seu relato aí, ele sempre estava ali. Mesmo na época que você não era cristão, ele estava ali dando a mão, te apoiando, para te direcionar. Sem você entender muito. Gente, encerrando aqui o nosso episódio número... Já perdi. Nosso MesaCast tá acumulando episódios, a gente tá se perdendo já aí na quantidade. Cara, prazer imenso, Danilão, ter te recebido aqui hoje. Obrigado. Show de bola ouvir sua história. Gostei mais ainda da praticamente as nossas histórias sendo de ramos diferentes e conectados, mas muito parecido com o que você passou. Eu passei também na minha parte de infância e esse envolvimento. Eu acho que isso mais nos aproxima a gente. Sim. E o próximo que nós vamos fazer é compromisso com a Fernanda e com a Neném. Em nome de Jesus, elas vão trazer junto, vamos profetizar isso daí. Eu também estou muito feliz de participar aqui com vocês. Para mim é uma honra, né? Pessoal que eu conheci há pouco tempo, mas já parece que a gente se conhece há muito tempo. Desejo muito que Jesus venha esmagar vocês, que vão fazer vocês crescer muito. Amém. Cara, é incrível isso que tá criando. Tô acompanhando a Mirielle, tô acompanhando vocês, o poder que vocês têm agora, né? A voz que vocês estão tendo nessa nação, e ainda mais por estar recebendo Jesus e poder derramar Jesus nas pessoas. E isso é algo muito precioso de Jesus, né? A gente crê isso. E eu também tenho esse poder porque a gente acaba sendo uma figura pública, a gente acaba tendo essa voz. Influência. Exatamente. E, cara, é muito bom saber, né? Que a gente é da mesma família, que a gente tá caminhando pelo mesmo propósito. Obrigado pelo convite, nós obrigado, gente. Cara. Tô grato aí ao BBQ também pelo espaço almoço, pra pelo gente. espaço, tá aprovado? Tá uma delícia. Pode vir todo mundo aí de Taubaté. Pode vir que tá uma delícia. Show de bola, pessoal. Como diz nosso pastor Leandro, se você tem dúvida se Deus tem algum propósito na sua vida, comece a observar as barreiras. Quanto mais difícil maior o seu propósito. Aleluia. Isso aí. Fica com Deus, galera. Tchau. Deixa o comentário aí, se inscreve no canal, curte, compartilha com seu amigo, com seu inimigo e tamo junto. Jesus salva, mano. Valeu, galera. Tamo junto.